Vamos para a próxima. A terceira questão. Um automóvel faz percurso de 6 horas, sempre no mesmo sentido. Nas 2 primeiras horas, ele percorre 100 km. E nas outras 4 últimas horas, ele percorre 140 km. Calcule a velocidade média do automóvel no percurso todo. Então, foi dado ΔT, 6 horas, né? O total de tempo foi de 6 horas. Só que aí foi fracionado, né? Nas 2 primeiras horas dessas 6 horas, o automóvel percorreu 60 km. E nas 4 últimas horas, já que são 6, né? Ele percorreu 140. Aí ele quer saber o que? A velocidade média do automóvel, no percurso todo. Veja, no percurso todo. Então, vamos ver como fica. A primeira coisa, a gente coleta os dados. O ΔT é 6 horas. Ele pede para calcular a velocidade média. Aí, detalhes nesse ponto, né? Então, durante as primeiras 2 horas, ele percorreu 100 km. Nas últimas 4 horas, ele percorreu 140 km. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou somar, né? As horas já foi dado, né? ΔT, 6 horas. Mas eu preciso somar o percurso completo, né? Das 6 horas. Já que ele deu de 2 horas e de 4. Então, eu preciso somar, porque eu preciso saber a distância total do percurso. Então, para isso, a gente faz o seguinte. O tempo, como já era esperado, tem que dar 6 horas. E o percurso foi de 240 quilômetros, certo? Esse aqui é meu ΔS. Então, agora, eu consigo calcular a velocidade média, porque a velocidade média é dada pela a variação do espaço dividido pela variação do tempo, né? Então, como já foi dado o próprio ΔS e o próprio ΔT, né? O ΔS eu calculei, eu fiz a soma e cheguei em 240. E o ΔT foi dado 6 horas. Então, dividindo 240 por 6, a gente obtém a velocidade média de 40 km por hora. Então, no percurso todo, a velocidade média foi de 40 km por hora. Também mais uma questão simples, certo? A quarta questão. Um motorista pretende percorrer uma distância de 200 km em 2,5 horas ou 2,5 horas. Por dificuldades no tráfego, ele teve de percorrer 25 km à razão de 60 km por hora e 20 km à razão de, então aqui, né, de 50 km por hora. Que velocidade média ele deve imprimir ao veículo no trecho restante para chegar no tempo previsto? Vamos entender a questão. O que acontece? A distância total é 200 km e o tempo que ele vai precisar para percorrer essa distância total é de 2 horas e meia, 2,5 horas. Só que aí, o que ele vai dizer? Dificuldades no tráfego. Ele faz o seguinte, ele percorre 25 km à razão de 60 km por hora. Isso aqui é velocidade, certo? Então, desses 200 km
25 ele percorre com 60 km por hora, a velocidade. E, devido ao tráfego, a dificuldade no tráfego, ele percorre outros 20 km, a razão com a velocidade de 50 km por hora. Então, o que acontece? Vamos identificar os dados, né? ΔS é igual a 200 km, o ΔT 2,5 horas, e a pergunta é a velocidade média. Então, o que a gente precisa entender aqui, que 25 km ele percorreu com a velocidade de 60 km por hora. Isso acontece o quê? Então, ele próprio diz, ó, 25 km, a razão de, então eu preciso calcular o quê? Quanto tempo ele levou para percorrer esses 20 km, já que a velocidade era de 60 km por hora. Então, fazendo essa razão que está na questão, ó, a razão de 60, fazendo a divisão aqui, ó, 25 km dividido por 60 km por hora, o que acontece? Eu vou fazer a divisão dos números, né? 25 dividido por 60, vou cortar as unidades iguais, no caso aqui, a quilômetro dividido por quilômetro dá 1, fica assim, sobra só a unidade de hora. Então, nesses 25 quilômetros, a quantidade de tempo que ele gastou foi de 0,416 horas. Por que sobra horas? Vamos ver. Isso aqui vem da relação da aplicação da divisão. É uma propriedade da divisão, certo? Então, fica assim, quilômetro dividido por quilômetro por hora. O que acontece? Esse H é como se eu estivesse multiplicando pelo H. Eu posso fazer dessa. Existe uma propriedade, né? A divisão, fração, que o H que está dividindo aqui embaixo, que já esse quilômetro por hora, ele é considerado um número. É como se fosse o denominador dessa primeira divisão. Né? Então, eu posso passar esse H subindo, só que ele vai subir multiplicando o quilômetro por hora, certo? Como está aqui como está demonstrando aqui. Então, o que acontece? Veja, isso aqui é uma igualdade. Então, tanto vale isso como isso. Então, sabendo dessa propriedade e cortando quilômetro por quilômetro, vai sobrar H. Então, é por isso que dessa razão sobra H. E H a gente sabe que é hora. Então, a gente obteve aqui o tempo, né? Que foi gasto para percorrer 25 quilômetros. Agora, a gente precisa calcular o tempo gasto nos outros 20 quilômetros. Né? Aqui para mostrar que fica H. E 20 quilômetros, a razão de 60 km por hora. Novamente a mesma coisa. Né? Então, vai ser 20 km dividido por 50 km por hora. Fazendo 20 dividido por 50 dá 0,4. E novamente dá hora. A unidade que sobra vai ser a unidade de hora, que é o tempo. Né? O que acontece? Que eu preciso somar esses tempos, né? Somando, preciso somar esses dois tempos e subtrair do tempo total de 2 horas e meia. Então, eu fiz assim, 2,5 horas menos 0,416 horas menos 0,4 horas, que vai dar ΔT igual a 1,684 horas. Então, esse é o tempo que resta, já que ele já gastou esses dois tempos aqui.
percorrendo esses dois espaços aqui, ó, de 25 e de 20. Então, eu também vou somar as distâncias percorridas e subtrair da distância total. Então, vai ser 20 quilômetros, a total, 200, menos 25 e menos 20. Porque ele não já percorreu e não já gastou o tempo. E o cálculo pede o tempo restante, o trecho restante. Então, se ele já percorreu 25 mais 20, dá 45, né? Então, eu preciso subtrair de 200. Então, aqui, ó, tá? Sinais iguais somam, né? Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do número maior. Então, é 200 menos 25 menos 20. Menos 25 menos 20 dá menos 45. Então, eu vou subtrair de 200, conservar o sinal de 200, que é positivo. Então, ΔS é 155 km. Então, agora eu consigo calcular a velocidade média no trecho restante, porque já foi subtraído tanto o espaço quanto o tempo gasto, certo? Então, o que acontece? Velocidade média é ΔS dividido por ΔT, que vai ser 155 dividido pelo tempo restante. Então, é 1,684. A velocidade média que o motorista precisa imprimir para completar o percurso, essa distância, nesse tempo, é exatamente 92 km por hora. Então, ele tinha uma distância de 55 km e o tempo que ele tinha para completar a viagem era de 1 hora 684. 1,684 horas, né? Então, ele precisava imprimir uma velocidade de 92 km por hora. Se não for essa velocidade, ele não consegue percorrer essa distância com esse tempo que ele tem. Né? Então, por isso que ele diz, ó, a velocidade média deve ser imprimida ao veículo no trecho restante. Então, o trecho restante para chegar no tempo previsto. O tempo previsto era total, 2,5. E o trecho total era 200. Aí a gente precisava fazer essa subtração, tanto do espaço quanto do tempo, para conseguir chegar na velocidade média, certo? Então não era complicado, só precisava lembrar que quando diz razão, a gente precisa, é uma divisão, se trata de uma divisão, e tinha esse detalhe de dividir aqui, ó, esse espaço por essa velocidade. E veja, se você não lembrasse dessa regrinha aqui, você ia conseguir identificar aqui o resultado de 100 horas, né? Então, vamos prosseguir.